Gente, muito obrigado pelo convite de poder compartilhar com vocês esse tempo. Eu não conhecia a cidade, eu não conhecia a igreja, então eu estou muito feliz de conhecer vocês. É sempre bom ver o povo de Deus vivo num lugar, né? Porque traz vida para a cidade, né? Então, eu já tenho sido muito edificado com esse tempo de estar com vocês aqui. E agradeço a oportunidade, então, de poder compartilhar com vocês algo que a gente vem aprendendo na jornada. Espero que também seja edificante para vocês. Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã e pela oportunidade que temos de expor o nosso coração diante da Tua palavra que é viva. Pedimos que o nosso coração seja um solo fértil para aquilo que a Tua palavra vai semear em nossas vidas hoje. E Espírito Santo, cuida dos nossos temores para que a gente possa obedecer ao Senhor da forma como o Senhor espera. Uma vez mais agradeço ao Senhor pela vida dessa igreja aqui na cidade, que ela possa continuar sendo fonte de vida e vida eterna, trazendo luz para todos aqueles que por aqui estão. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, o tema que me foi dado foi o desafio do pastoreio e uma sociedade terapêutica. Duas expressões de discernimento e de cuidado, tanto a terapia como o pastoreio. A graça comum coloca um bom marco de referência para a gente olhar para a terapia, e a graça especial coloca um marco bem especial para a gente entender o pastoreio. Embora terapia e pastoreio tenham gramáticas distintas, embora sejam ocupadas no discernimento e ocupadas na tarefa do cuidado. Na gramática do pastoreio, a palavra obedece um lugar, ela tem um lugar destacado, porque ela ajuda a entrar nos quartos escuros do nosso ser, lá no íntimo do nosso ser, onde os desejos da nossa natureza humana são confrontados pela palavra, onde a palavra lida com esses desejos, com essa epitomia, é a palavra grega, esses desejos profundos da natureza humana que vão na direção oposta dos desejos que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Gálatas 5 trabalha sobre isso, né? Deixem-se guiar pelo Espírito. Então, esse confronto entre os desejos do Espírito e os desejos da nossa natureza humana. É a necessidade de a gente jogar esses nossos desejos na cruz e transformá-los para que os nossos desejos correspondam ao desejo da nossa nova natureza. Então, o foco desse pastoreio sempre é visando a transformação, até que Cristo seja plenamente forjado em nós, como diz Gálatas também. E aí, como é que a gente cuida da nossa conduta? De novo, a palavra diz, né? Como é que o jovem pode manter sua conduta vivendo de acordo com a palavra do Senhor? Salmo 119, né? Então, terapia e pastoreio são dinâmicas de discernimento e de cuidado. A graça comum é um bom marco para um, a graça especial é o marco para o outro, mas a palavra nos leva a essa leitura mais profunda. Aquilo que a terapia não alcança, a palavra chega lá, lidando com os desejos mais profundos da nossa natureza. Então eu quero ler com vocês o texto de Marcos 8, 14 a 21, porque nos ajuda a ver como é que esse cuidado, esse pastoreio, nos permite olhar e relacionar com a realidade. Às vezes, como cristãos, a percepção que eu tenho é que nós não temos uma leitura muito adequada da realidade. E nós acabamos nos encantando com outras gramáticas que comprometem o nosso testemunho, a nossa forma de obedecer a Deus na história. Então, esse episódio de Jesus com os discípulos no barco. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram?
quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Então Jesus lhes disse: vocês ainda não entendem? Andando com Jesus, testemunhando os feitos de Jesus, sendo capazes de trazer à memória o que Jesus fez, respondendo corretamente à pergunta de Jesus sobre quantos cestos sobraram, os seus sentidos de percepção da realidade, olhos, coração, não lhes permitiam ver a realidade como deviam ver. Corações que não sentem adequadamente, olhos que não veem adequadamente, ouvidos que não ouvem adequadamente, respondem na história de forma inadequada. Porque um diagnóstico mal feito leva a um prognóstico ruim. Na época que eu era estudante universitário, nós morávamos numa república, chamava-se República Popular da China. Éramos 12 rapazes num apartamento de 50 metros quadrados, todos cristãos, cada um de uma igreja diferente. 2 deles faziam medicina, o Zequinha e o Jamilson. E um dia o Zequinha chegou em casa encantado. Ele teve uma aula prática no Hospital Antônio Pedro, lá em Niterói, e ele voltou encantado com a forma como o professor fez o diagnóstico. Uma criança chegou com uma febre muito alta, e os médicos não davam conta, os alunos não conseguiram discernir a origem da febre, e de repente o professor vira para a mãe e diz assim: onde é que vocês moram? Ela disse: Itaboraí, uma região que na época era uma região agrícola no Niterói, assim. Itaboraí, vocês têm animal em casa? Sim. Que animais vocês têm em casa? Ah, cavalo, boi e tal. E ele disse então, o médico disse: raspa o cabelo dessa criança. E os alunos: como assim raspar o cabelo dessa criança? E ao raspar o cabelo da criança, descobriram um carrapato de boi atrás da orelha da criança. E era aquele carrapato que estava dando a febre. Então, o Zequinha ficou muito impressionado com a capacidade que aquele médico experiente tinha de diagnosticar o problema. Então, discípulos de Cristo que não ouvem da maneira correta, não sentem da maneira correta, não pensam da maneira correta, vão responder de forma incorreta na história. Portanto, nessa relação entre pastoreio e terapêutica, o pastoreio nos leva a dimensões, deve levar, mais profundas, de tal maneira que a gente possa identificar quais são os fermentos que hoje em dia fazem a nossa cabeça. Nós não vivemos num espaço vazio. Nós estamos sendo influenciados o tempo todo. E essa influência é muito sutil. Muitas vezes a gente não percebe o quão influenciado nós estamos. E a gente vai naturalizando algumas influências, se familiarizando com alguns fermentos, de maneira que vira linguagem comum. É quase você aprender um idioma novo. Você vai estudar um idioma novo, daqui a pouco você está sonhando naquele idioma. Você diz: eu estou aprendendo um idioma. Está entrando em você o processo. Então, quais são os fermentos que nós temos na nossa cultura, que, embora normalizados pela cultura, não correspondem àquilo que o Evangelho expressa e que interferem na maneira como a gente discipula? Tem um cineasta cristão, já falecido, Andrei Tarkovsky. E ele é um cineasta muito especial, russo, morreu na França, exilado, era cristão, e ele tem um livro, Esculpir o Tempo, onde ele vai explicando para o seu clube de fãs a razão por trás de cada filme. Ele tinha uma velocidade de câmera muito peculiar. É um autor que vale a pena, um cineasta que vale a pena ver as suas obras, O Sacrifício, Infância de Ivan. Olha o que Tarkovsky disse nessa frase: nem mesmo a igreja é capaz de satisfazer essa sede de absoluto que caracteriza o homem, pois, infelizmente, ela só existe como uma espécie de apêndice, copiando ou mesmo caricaturando as instituições sociais que organizam a nossa vida. A igreja não parece nem um pouco capaz de restabelecer o equilíbrio através do apelo a um despertar espiritual. Uau! Isso é um cristão cineasta falando sobre esse anseio do mundo do entorno e a incapacidade da igreja. E aí a gente precisa perguntar:
como é que a igreja chega a ser uma caricatura das instituições sociais. Como é que a gente começa a modelar, a simular, a mudar a nossa caricatura mais pelo nosso entorno do que pelo nosso Senhor. Essa é a crise das igrejas no Apocalipse. O Espírito vem e diz assim: tenho a favor de vocês isso, isso, isso. Mas contra vocês isso, isso, aquilo. Vocês se parecem mais com o entorno de vocês do que comigo. Daí, capítulo 1, revelação do Senhor. Capítulo 2, 3, cada aspecto que foi revelado no capítulo 1 é mencionado às igrejas. Porque 60 anos depois da morte de Cristo, a igreja se tornou mais parecida ao seu entorno do que ao seu Senhor. Ou seja, os discípulos no barco, por causa do fermento dos fariseus herodianos, estavam pensando, vendo e sentindo de forma equivocada. As igrejas no Apocalipse, 60 anos depois da morte do Senhor, se tornaram mais parecidas. Você diz que é poderosa, eu digo que é pobre, miserável e nu. Você me adora me deixando do lado de fora, mas eu estou à porta batendo. Então, a descrição mostra para a gente que, ao longo da história da igreja, esse perigo de nós sermos influenciados pelos fermentos é muito mais frequente do que a gente imagina. Agora, um teólogo metodista disse o seguinte sobre essa acomodação e rendição moral da igreja. Thomas Oden diz assim: a presença cristã no mundo mudou da concessão idólatra à acomodação. Da acomodação ao ajustamento. Do ajustamento à entrega e à rendição moral. Quando o evangelho da graça é abandonado, o que se segue é uma gradual adaptação de outros valores ao abandono do evangelho, culminando com a assimilação do cristianismo pela modernidade desesperançosa. A noção de que o mundo deve estipular a agenda para a comunidade de adoração foi uma rendição preemptiva, uma vez promovida como princípio altivo, mas agora sendo reconhecida como uma massiva perda de identidade cristã. Na religião civil, o apostolado tornou-se domesticado. Que cegueira produz o fermento? Que cegueira produz este fermento dos grupos de poder? Então, no Novo Testamento, o fermento está relacionado à corrupção, algo que corrompe. Lucas 12:1 vemos como algo falso, algo hipócrita. Em Mateus 16:12, como um ensino que distorce a realidade. E aqui, no texto que nós lemos, no versículo 15, Jesus diz: estejam atentos e alertas. Cuidado. Atentos e alertas. É importante ter critérios para poder discernir o contexto no qual nós estamos inseridos. O mau hábito de andarmos desatentos produz riscos e tombos. Produz equívocos muitas vezes. Então, temos aqui 3 formas de fermento descritos. O fermento dos fariseus, a tradição. Temos o fermento dos saduceus, aqueles que faziam uma leitura seletiva da Bíblia, colocando coisas e tirando coisas, segundo ao que lhes interessava. E temos o fermento dos herodianos, a malícia, a astúcia. E no versículo 16, nós lemos então esse absurdo lógico. Os discípulos preocupados com o pão diante do Senhor que acabara de multiplicar o pão 2 vezes, e eles viram. Os discípulos, de alguma forma, absorveram uma forma inadequada de pensar. E aí, nos versículos 17 e 18, que nós lemos, nós vemos esses sentidos da percepção da realidade que não funcionam como deveriam. O coração está endurecido, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, e eles, então, leem de maneira equivocada a experiência, leem de maneira equivocada o seu entorno. Quais são, então, os fermentos dos nossos tempos, que sutilmente moldam a nossa forma de pensar? E, às vezes, nós automaticamente damos um batismo evangélico nesses fermentos, familiarizando essas realidades, normalizando realidades que não deveriam normalizar, e definindo a forma como nós vivemos e pensamos a nossa vida e projetamos a nossa vida.
Citando René Padilha aqui, um dos fermentos que ele diz é a mentalidade de consumo. Então, se para os discípulos o desafio vinha dos saduceus, dos fariseus e herodianos, para nós de onde vem? Então, essa mentalidade de consumo determina o modelo e a organização social. A gente organiza a nossa vida em função do consumo. A produção, as riquezas, o investimento, o uso do tempo. O consumo organiza a nossa vida. O estilo de vida, a forma pela qual a produção é organizada. E, pasmem, até a nossa forma de fazer teologia. De onde vem o pragmatismo que assola muitas vezes os nossos planejamentos, mesmo ligados à missão, se não vem de uma lógica de consumo, de uma lógica que dá certo? Não é? Então, segundo René Padilha, por trás desse materialismo presente em nossa sociedade, existe uma realidade classificada no Novo Testamento como poderes de destruição. O mundo, René Padilha afirma, é um sistema no qual o mal está organizado contra Deus. O que lhe dá esse caráter é sua conexão com Satanás e suas hostes. Satanás é o Deus deste mundo. São suas hostes que governam esse mundo. Então, sua capacidade de influência é descrita da seguinte forma: os poderes demoníacos escravizam ao homem no mundo por meio das estruturas e sistemas que ele absolutiza. A vigência desses conceitos paulinos é óbvia quando se compreende o caráter idolátrico e o poder de condicionamento que a sociedade de consumo tem. Traduzindo na linguagem da sociologia moderna, os vocábulos utilizados por Paulo indicam que as instituições e ideologias que transcendem ao indivíduo e ao condicionamento do seu pensamento e estilo de vida, esses ídolos que hoje escravizam os homens, são os ídolos da sociedade de consumo. Ou seja, a maneira como a nossa vida é organizada em sociedade, sorrateiramente, influencia a nossa forma de pensar. E, inclusive, a nossa forma de ler a Bíblia. Comprometendo a nossa percepção da realidade. Dando nome de coisa certa ao que não é certo. Batizando e sacralizando alguns critérios e normas e formas de vida que são compromissos idolátricos, que faz com que a gente gaste a nossa vida diante de um ídolo e não diante do Senhor. Há um outro fermento em nossa época, que é o narcisismo. E aqui vou citar o Eugene Peterson. Ele fala do eu como texto soberano. Olha o que ele diz, que interessante. Vivemos em uma época na qual todos são treinados desde o berço para escolher por conta própria o que é melhor para si. Aprendemos cedo que temos o direito à opinião decisiva. Se a cultura realizar um trabalho caprichado, entraremos na idade adulta supondo que as necessidades, os desejos e os sentimentos que nós temos formam o centro do controle divino de nossa vida. Então, se eu quero, se eu sinto, se eu acho, está valendo. Boa parte do meu tempo no gabinete pastoral é lidando com essa realidade o tempo todo, com as consequências desse eu absoluto na forma de viver a vida. Então ele diz que acaba surgindo uma trindade substitutiva. Ele diz assim: na formação dessa nova trindade, que define o eu como texto soberano para a vida, a Bíblia não é ignorada nem banida. Ela mantém de fato um lugar de honra. Mas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas por uma trindade pessoal, muito individualizada, composta por meus santos desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. Eu mantenho o vínculo com a Escritura, só que eu faço uma inversão. A Escritura agora está a serviço dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos.
sem colocar em questão que esses santos sentimentos, santas necessidades e santos desejos nascem dessa epitomia, esses desejos profundos da minha natureza humana caída. Então, ao invés de confrontar esses desejos, de mortificar esses desejos, de arremessá-los na cruz, o que eu faço é normalizá-los, santificá-los e estabelecer cada um deles como critério para a minha vida. Então, a nova Trindade não se desliga de Deus ou da Bíblia. Ela simplesmente os coloca a serviço das necessidades, dos desejos e dos sentimentos. O que nos agrada, porque nós somos treinados durante a vida inteira a tratar tudo isso desse modo. Fica tudo no mesmo terreno. É a prerrogativa da soberania, a soberania do ego. O ego se torna o grande crivo. Então, a reflexão e a oração trinitárias, diante das Escrituras Sagradas, servem para cultivar uma atitude de submissão, que propicia o desenvolvimento em Deus da maneira pela qual se revela ampla e pessoalmente como Pai, Filho e Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. É importante a gente identificar isso. Esses desejos e sentimentos e necessidades, por mais autênticos que sejam, devem ser confrontados com a cruz. De uma outra forma, nós vamos ter um coração endurecido, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem. Vamos estar andando com o Senhor, mas ajustando o Senhor àquilo que a gente pensa e não nos submetendo ao Senhor. A gente faz uma inversão. E aqui eu gostaria de ousar um pouco e sugerir para vocês mais 11 agendas de desafio pastoral que eu tenho discernido ao longo do tempo. Primeiro, a sedução das multidões. Vocês já perceberam que a gente usa as multidões como validação e não a presença do Espírito? Assim, se um evento teve muita gente, foi joia. Mas se tem 1, 2 ou 3, tem que mudar o texto. Onde houver 2 ou 3 mil em meu nome, ali eu estarei. Está entendendo? A gente já não reconhece mais a ação do Espírito. Eu estava começando o ministério na América Latina, menino novo que só, com bigode ralo, 10 para cada lado. E eu fui fazer um tempo de experiência lá no Peru, lá em Lima. E eu fiquei na casa dos irmãos Messa. 2 irmãos pentecostais, muito simples, que me faziam acordar às 5 horas da manhã para comer fígado de carneiro com café. E sabe que fígado é um negócio que é uma luta espiritual, né? Às 5 da manhã, mas eles colocavam a mesa e eu dizia: Senhor, me dá um estômago de teflon para eu poder dar graça em tudo aqui. No meu último dia lá, eles falaram: irmão Ziel, antes de você sair, nós queremos dedicar sua vida ao Senhor. Aí eu levei um espanto. Me colocaram na sala, sentado no centro da sala. E a irmã Messa entoou um hino. O irmão Messa abriu a Bíblia e fez um sermão para mim. Eu vim de Lima a São Paulo chorando no avião. E até o dia de hoje eu não consigo segurar as lágrimas. Porque eu vi literalmente: onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Mas a gente caiu na sedução das multidões. E a gente valida as coisas pela quantidade de gente. Precisamos rever isso. Cultura da celebridade. O caráter cristão exposto no Sermão do Monte foi colocado de lado em função
dessa nova onda de a lógica, a ética e a validação das celebridades. Outro perigo, quando o evangelho é cooptado por movimentos culturais e políticos, nós que fomos chamados ao serviço, ficamos encantados com a sedução do domínio. Temos que ver isso. O cristão caminha em direção à cruz. O lugar do dinheiro, da generosidade a um instrumento de poder idolátrico. O silêncio conveniente frente às desigualdades, o racismo, a violência de gênero, esvaziamento ético do evangelho e uma fé mística. Outros desafios importantes pastorais. Importante. A sedução da tecnologia, a sedução da burocracia. Nós somos uma igreja que desaprendeu a orar. O culto menos frequentado da igreja, qual é? O culto de oração. Só aparecem as irmãs do coque, porque elas têm um Wi-Fi aqui no coque para conectar. Não é verdade? Se eu perguntar para vocês o que na sua vida você gostaria de mudar, a vida de oração. E qual é o problema? Não tenho tempo. Sério? A gente confia mais na tecnologia e na burocracia do que na oração. Agora, como é que pode uma igreja aprender a discernir sem orar? Como pode? Como é que a gente pode avançar e reconhecer? Gente, Atos 5, Ananias e Safira. Lembra? Um casal fofo que traz uma oferta fofa para a igreja fofa, certo? Lá vem o irmão Ananias com a oferta. O pessoal, prosperidade. Teologia coach, não é? O irmão prosperou, trouxe a oferta. Que maravilha. Todo mundo na igreja, Ananias, né? Depois vem a irmã Safira, prospera Jesus. Atos 4, 29 diz, Pedro cheio do Espírito Santo, certo? Quando ele vê Ananias e Safira entrando na igreja, ele disse, por que vocês permitiram Satanás encher o coração de vocês? É só uma oferta. Não, é um coração cheio de Satanás. Como é que se discerne isso, gente? Quanta coisa boa entra na igreja sem que a gente possa discernir, porque parece bom. Ou você acha... Minha mãe sempre dizia, o diabo não é feio. Se fosse feio, ninguém seguia. Ele não vem com cara de diabo para você. Ele vem com cara de sorvete. Sorvete de flocos. Nada contra sorvete de flocos, viu, gente? Pode comer, tá bom? O que eu quero dizer é que ele não vai vir de uma forma que te espante. Ele vai vir de uma forma que te agrade. Você tem que dar um passo atrás e dizer, Senhor, o que é que eu estou vendo aqui? Senhor, o que é que eu estou ouvindo aqui? É o Senhor ou é o unha fendida? O cão, o caramunhão? O nome que você der aí para esse negócio aqui. Pede para tirar o sapato, deixa eu ver tua unha. Se vê o pé assim, opa, pé de bode. Tá entendendo? Então, a gente ficou tão seduzido pela tecnologia, pela burocracia, que a gente resolve os problemas da igreja direto pensando em... Lá na igreja a gente foi fazer planejamento estratégico. Tudo bem, sem nenhum problema com planejamento estratégico. E tinha um pessoal da igreja que trabalha com isso. Aí eu falei assim, vem cá, qual é a antropologia do planejamento estratégico? Qual é a visão de ser humano que vocês têm? Entra pecado nessa antropologia? Eu disse, não, não entra. Eu falei, então temos que parar aqui. Porque na empresa a gente demite. Na igreja a gente até gostaria, mas a gente não pode demitir ninguém, não é? Então, se no nosso planejamento estratégico, na nossa antropologia, não entrar pecado, não é um planejamento adequado para a igreja. Porque nós não lidamos com esse ser ideal aí. A gente lida com a realidade. Com uma natureza caída. Então, é uma ferramenta útil?
Só que temos que fazer uma crítica teológica da antropologia dessa metodologia. Para discernir. Para discernir. O ideal de vida burguês, as promessas escatológicas do mercado. A gente não tem mais aquela expectativa da volta de Cristo como antigamente, né, gente? Hoje a gente não canta mais Maranata, vem Jesus, a gente canta Magnata, vem Jesus, é ou não é? É impressionante as seduções que o capitalismo deu para a gente como ideal de vida, e a gente se deixa levar por essas seduções do mercado. Projeto da vida, a gente se mata por trás desse negócio. O moralismo de aparência desconectado da justiça do reino de Deus. Só porque falou o que é certo, não quer dizer que ele faz o que é certo. E aqui, especialmente aqui, a gente tem que ter muito cuidado com a tentação presente do encantamento da lógica correta. O que eu quero dizer? Hoje em dia você vai no YouTube e você vê muitas palestras interessantes lá, pregadores pregando. É bonitinho o sermão lá. Só que você não conhece a vida do sujeito. E você julga pelo que você vê no YouTube. Ele fala A com A, está tudo certinho. A questão é se no dia a dia da vida dele corresponde ao que está sendo dizendo lá, entendeu? Então essa validação pela mídia é um perigo. Porque a validação é pelo testemunho de vida. Não é pela capacidade de organizar ideias. Ou você acha que o diabo é burro? Não. Então, a gente desassociou palavra de vida. A gente acha, só porque ouviu alguém falar com lógica, diz, uau! Devagar. Quem é essa pessoa? Como ele vive? Qual a sua comunidade? Qual o testemunho? Quais são os sinais de obediência? Teologia sem marca de obediência é tragédia. Teologia não se mede pela capacidade de articular as ideias. A gente quer ver como essa teologia aterriza na vida. Quais são as marcas de obediência? Lembra de Jesus com Tomé? É o Senhor mesmo? Toca aqui, Tomé. Senhor meu, Deus meu. Virou uma oração da igreja, certo? Cicatriz, a marca da obediência. Então, teologia desprovida de marca de obediência, não basta ser inteligente, não, tem que ser obediente. Não pode ser burra, mas tem que ser obediente. Então, se a tua teologia não te faz orar mais, não serve. Teve um aluno no seminário que chegou para mim e falou assim, professor, estou com um problema sério agora. Eu falei, qual é o seu problema? Desde que eu comecei a estudar teologia, eu comecei a ler, eu falei, e chegando em casa, é difícil manter um diálogo com a minha esposa, porque ela não conhece. O que eu faço, professor? Aí já... Entendeu? O que eu faço, professor? Falei, larga a teologia, miserável. Como assim? Não quero te ver aqui. Se a tua teologia não te faz comunicar melhor com a tua esposa e lavar a louça, eu não quero nem saber de você aqui. Afinal, contigo vai ser assim, no final do curso, você vai trazer a sua esposa aqui. E a prova de seleção, o exame final vai ser eu conversando com ela para saber que tipo de homem você se tornou no final do dia. Ele, tô brincando, professor. Falei, você tá brincando, mas eu não tô brincando. Pode trazer a sua esposa aqui que eu quero conversar com ela. E de fato ele trouxe. E eu perguntei, ele colocou o cartão de crédito na tua mão? Porque pode ser o corrupto, é ou não é? Falei, que tipo de homem ele se tornou no final desse curso? Aí ela deu uma nota boa para ele, 5,5. Se eu trouxesse a sogra então, ia ser 3, é ou não é? Então, esse moralismo de aparências e esse mundo do ministério virtual que nos impede do convívio real com as pessoas para saber quais são as marcas de obediência nessa vida.
Outra área de cuidado de pastorado. Essa busca pela relevância social, descuidado com a santidade. Quem define relevância é o Evangelho, certo, gente? Não é o meu entorno. Mas como é que a sociedade vai definir se a igreja é relevante ou não? Sinto muito, não é a sociedade que vai definir se a igreja é relevante ou não. É o Evangelho que vai definir se nós somos relevantes ou não. A única chance que nós temos para ser relevantes à sociedade não é falar o que ela quer ouvir, é falar o que ela precisa ouvir. Quem vai definir a relevância é o Evangelho. Não é o entorno. A questão identitária, né? Essa questão da compreensão bíblica do Imago Dei, né? A Andrea está aqui, né? Um debate seríssimo. Então, e por fim, a secularização da salvação. A gente está trocando os valores do reino de Deus pelas utopias globais. E aqui, como igreja, a gente meteu o pé pelas mãos. Nós pisamos literalmente na jaca. Nos últimos anos, a gente definiu o acesso à mesa do Senhor, em muitos lugares, dependendo em quem a pessoa votava. Foi ou não foi? Não é verdade? Com essa pessoa que vota em alguém que eu não voto, eu não tenho comunhão, porque é impossível. Eu falei, misericórdia, foi o sangue desse miserável que foi para a cruz? Quem foi que morreu na cruz por nós? Quem vai definir quem senta à minha mesa, à mesa do Senhor, vai ser marcado pela ideologia ou é pelo sangue de Cristo? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A comunhão pertence a Deus, não pertence a César. Se ele não pensa como eu, é só um desafio para eu crescer em misericórdia e graça e aprender com a diferença, mas não para eliminá-lo. Eu não posso deixar que a ideologia crie um problema onde a cruz de Cristo reconciliou. Está percebendo esse negócio? Mas como igreja, nós não deixamos seduzir pelas ideologias do nosso entorno. E aí criou-se divisões familiares em casa, na igreja, em função de voto. Voto. E eu pergunto aqui, já passaram na cruz esse negócio? Onde é que está o sangue de Cristo aqui? Quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão, não é verdade? Então, são algumas áreas importantes. Aquele relógio lá, meu tempo que falta, é isso? Tá certo. Pelo que eu estou enxergando aqui, falta ainda 120 minutos, é isso? Não, é? Tudo bem, eu estou na metade, mas vamos embora. Então, é necessário uma mudança de paradigma para a gente poder reconhecer esses fermentos do nosso entorno, nominar esses fermentos, reconhecer esses fermentos. Então, a cruz é importante. Então, atenção para a origem desses fermentos. De onde veio? Dos centros de poder. Herodianos, fariseus, saduceus. Centros de poder e influência. Nós necessitamos de um outro paradigma. A cruz. A cruz está sempre diante de nós. A cruz não é simplesmente uma experiência passada. Está sempre diante de nós. Ela é uma inversão da ótica. Ela nos alerta para o custo, ela exige a conversão do poder dominação em poder serviço, ela reenfoca o que nós fazemos, o que somos e a maneira como nós olhamos para o nosso próximo, ela redefine o que nós entendemos por liderança, ela nos coloca no centro do marco do escândalo e da loucura. Então, para identificar esses fermentos, para confessar esses fermentos e para renunciar a esses fermentos, é necessário desenvolver uma mente cristã. E aqui vou usar a experiência da igreja de Corinto como referência. Coríntios 1, 7 ou 5 diz assim: a vocês não falta nenhum dom. Ó, que igreja poderosa. Capítulo 14, versículo 20. Deixe de pensar como crianças. Uma igreja que tinha todos os dons, e o apóstolo diz: parem de pensar como crianças. Quando eu era menino, eu pensava como menino. A gente tem que pensar como adulto. Então, essa é uma igreja que não faltava nenhum dom. E esse é um risco que fazemos de uma leitura equivocada sobre o agir de Deus. A gente acha que a presença plena dos dons é sinal de nossa maturidade. Não, é sinal da graça de Deus.
Não da nossa maturidade, não é atestado de maturidade, é sinal da graça de Deus. A gente tem que parar de pensar como criança e passar a pensar como adulto. Os problemas com os quais a gente lida são problemas complexos. Chega uma mãe na igreja e diz assim: pastor, olha pelo meu filho. Eu sou pastor numa igreja japonesa, tá bom, gente? Vocês podem ver pelos meus olhos aqui, não é? Japonego, é isso aqui. Então, chega a mãe e diz assim: pastor, olha pelo meu filho, ele tem no mal na escola, ele não consegue aprender a ler. Eu falei: quantos anos ele tem? 8. Eu falei: 8? Japonesinho na minha igreja com 8 faz derivada integral? O que está acontecendo aqui? Falei: chama as psicopedagogas da igreja, vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Acompanhamos a família, descobrimos a razão. A criança havia descoberto que o seu pai tinha uma outra família. Se ressentiu do pai. O pai tinha filhos adolescentes na outra família. Desviava recursos da sua casa para outra família. Se ressentiu do pai, vou fazer o pai sofrer. Como? Vou mal na escola. Fomos ajudar os pais. Descobrimos que o pai tinha mais 10 irmãos. Os 10 irmãos viviam do mesmo jeito. Descobrimos que o avô dessa criança, pai do seu pai, vivia do mesmo jeito. Era um sistema, um modo familiar. Tudo começou com uma criança que não ia bem na escola. E aí o que aconteceu? Quando a família soube que a igreja estava agindo para atuar naquela situação, começaram a ameaçar os pastores. Então, hoje chega alguém e diz assim: por favor, pastor, olha pelo meu filho. Eu pergunto: quantos tios ele tem? Está entendendo? Porque a gente fica ligado, lógica simples, né? Então, você vai puxando assim os problemas, não é? Então, a gente tem que pensar como adultos, porque os problemas que nós somos chamados a intervir são problemas complexos. Então, a Bíblia se aplica em todas as áreas da nossa vida. Essa perspectiva que inspirou a reforma, na qual nós somos herdeiros. Isso se aplica à cultura, à arte, à ciência, se aplica também diante da nossa atitude com relação ao trabalho, a questão da diligência, da frugalidade. E nós precisamos, então, de uma cosmovisão bíblica, uma visão que dessacraliza o mundo, uma visão que afirma o espaço da ética, que não reduz a ação cristã no mundo a um mundo mágico de rituais, uma visão do mundo que recupere a humanidade do cristianismo. Terêncio disse, né? Sou humano e nada do que é humano me é estranho. Charles Wesley disse: não creio em vida cristã que não comece com conversão e não creio em conversão que não termine com compromisso social. Olha que coisa impressionante. Finney, a tarefa do cristão é só mudar o mundo, não é? Então é importante nesse processo de identificar os fermentos que fazem a nossa cabeça e desenvolver uma mente cristã. Porque uma mente cristã glorifica a Deus. Deus é um ser racional e nos fez a sua imagem. Ele nos deu a natureza e a escritura, que são expressões racionais da sua revelação. A tarefa da nossa mente é explorar essas expressões racionais da sua revelação. Essa é a base de toda a pesquisa científica. A ABC2 está aqui depois que fala com o Guilherme. Mas essa é a experiência, não é? A mente cristã madura nos permite adorar. A adoração é uma resposta a Deus. Aqueles que te conhecem confiam em ti. Salmo 9:10. Um tempo que eu trabalhei na Espanha, eu tive um contato com umas igrejas muito interessantes. Nessas igrejas na Espanha, o tempo de cânticos era depois da exposição bíblica. O culto começava assim: uma oração, tempo em silêncio, exposição bíblica. Depois o dirigente vinha e dizia assim: tendo ouvido o Senhor, como é que a gente responde? Aí começava o tempo de cânticos, em resposta àquilo que Deus havia falado para a igreja. Uma mente cristã nos permite discernir a vontade de Deus. A vontade de Deus não passa por aqui, né, gente? Passa por aqui. Salmo 32, 8, 9. Você não é como mulo, como um cavalo que não tem entendimento. Então, a gente precisa processar para discernir a vontade de Deus, não é? Fortalece o testemunho evangelístico, persuadir, levar toda a mente cativa a Cristo. Olha o verbo, persuadir. Não é? Indo para o final,
Deixa eu colocar 3 desafios que o John Stott, o Uncle John, coloca para a gente com relação ao desafio pastoral da igreja para o mundo que nós vivemos. No seu livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele faz 3 grandes características do coração do ser humano contemporâneo. Ele diz: o ser humano busca por transcendência, busca por sentido e busca por comunidade. São 3 grandes buscas do coração humano. Então, essa busca por transcendência, por exemplo, é evidenciada pelo efeito provocado pelas drogas, por exemplo, ou a vida centrada no consumo. As drogas têm esse efeito, né? Você não consegue lidar com a realidade, o que você faz? Você se injeta a droga, foge da realidade. Quando o efeito da droga passa, você volta para a realidade, você não consegue lidar com ela, você injeta mais droga, para fugir dessa realidade, buscando uma transcendência. O Ernesto Sábato, naquele livro Antes do Fim, esse escritor físico argentino, diz assim: só os estúpidos acham que as drogas é um problema de ordem policial. Ele diz: as drogas são um problema de ordem espiritual. E ele era cético. É esse anseio pela transcendência que faz com que as pessoas busquem. Então, qual o desafio pastoral para a igreja diante da busca pela transcendência? Ele diz, tem a ver com a vida de adoração da igreja. Às vezes, a vida de adoração é marcada pelo ritualismo sem realidade, formalismo sem poder, euforia sem temor, religiosidade sem Deus. Então, diante disso, o que a gente faz? Resgata a prioridade da leitura, da pregação bíblica, resgata a celebração da ceia, resgata a vida de adoração, da solitude, do silêncio, da oração, essa dimensão de transcendência. A gente tinha uma jovem no grupo da ABU da Universidade de São Carlos, que ela vinha de um grupo religioso distinto, e a primeira vez que ela chegou na igreja, a primeira coisa que ela fez foi tirar o sapato na porta da igreja e entrou descalço. E ela ficou surpresa, porque todo mundo de sapato na igreja vai dizer: como é que vocês entram na igreja de sapato? E a gente descobriu que na sua experiência religiosa, o templo era um lugar sagrado, que você tinha que entrar sem sapato na presença de Deus. A gente, não, aqui você pode caçar o sapato. É melhor caçar o sapato, eu não. Antes que o inimigo se manifeste aqui. A segunda busca que o Stott diz é a busca por sentido. Então, os indicativos dessa busca por sentido é esse lado sombrio da tecnologia que coisifica o ser humano, esse reducionismo científico da vida, esse existencialismo no qual não há espaço para Deus em nenhum dos seus planos. Salmo 10 fala sobre isso, não é? Tarkovsky vai dizer o seguinte: o que testemunhamos no momento é o declínio do espiritual, enquanto o material já se tornou há muito tempo um organismo dotado de uma corrente sanguínea própria e passou a constituir o fundamento de nossas vidas, cada vez mais paralisadas e esclerosadas. Está claro a todos que o progresso material em si não faz ninguém feliz, mas nem por isso paramos de multiplicar freneticamente suas conquistas. E um terceiro desafio, o desafio pastoral para isso é resgatar a visão bíblica da história, resgatar a antropologia bíblica, falar sobre o pecado, a depravação, a dignidade, falar sobre a teologia da criação, o propósito de Deus na criação. Não é? E, por fim, a busca por comunidade. Vou citar Tarkovsky de novo. Ele diz: no mundo de hoje, porém, as relações pessoais fundamentam-se quase que exclusivamente na ânsia de nos apropriarmos de tanto quanto for possível daquilo que pertence ao próximo, ao mesmo tempo em que defendemos com unhas e dentes os nossos próprios interesses. O paradoxo de tal situação é que quanto mais humilhamos o nosso semelhante, menos satisfeitos nos sentimos e maior se torna o nosso isolamento. A busca por comunidade. Qual o desafio para isso? Construir modelos de igreja onde as barreiras que impeçam a verdadeira comunhão sejam quebradas, onde as pessoas possam experimentar relações significativas no ambiente acolhedor, sentindo-se aceitas. O James Wilson diz o seguinte, que uma das funções fundamentais do Espírito Santo é transformar personagem em pessoas. Ele diz: só há comunhão verdadeira entre pessoas, não entre personagens.
Então, de que forma nosso ambiente comunitário permite que a gente deixe as nossas máscaras lá fora e sejamos plenamente pessoas aqui dentro? Porque a comunhão só acontece com pessoas e não com personagens. Então, na busca por transcendência, o ser humano busca por Deus. Na busca por sentido, o ser humano busca por a si mesmo. Na busca por comunidade, o ser humano procura pelo vizinho. Portanto, para lidar com os fermentos do nosso tempo, é fundamental construir uma mente cristã madura, que não é uma mente religiosa, não é uma mente que só pensa em aspectos religiosos. Mente cristã é aquela que pensa todos os aspectos da vida a partir de uma perspectiva cristã. Mente cristã é uma mente que absorveu a revelação bíblica, os temas da Escritura, os princípios da Escritura. A mente cristã busca a vontade de Deus e a relaciona em todos os aspectos da sua vida. De greve a eleições, de ecologia a desemprego, de vida familiar à vida espiritual. E aqui eu vou usar uma descrição do David Gill sobre mente cristã e vou fazer um acréscimozinho no final. O David Gill sugere o seguinte: a mente cristã, uma mente madura, é uma mente teológica. Por que é teológica? Tem o foco em Deus e na sua palavra encarnada. É uma mente histórica, porque é formada pelo passado, vivendo no presente, de maneira responsável, refletindo sobre o futuro. É uma mente humanitária, que é profundamente comprometida com o bem-estar dos seres humanos, com as condições de vida de todos os seres humanos. É uma mente ética, sensível aos padrões morais de Deus. É uma mente confiável, porque ela se compromete em obediência à revelação de Deus como verdade. É uma mente estética, porque aprecia o bom, o belo e o verdadeiro. E eu acrescento aqui, é uma mente também ecológica, preocupada com a criação de Deus. Quais são os fermentos que na cidade de Maringá influenciam a forma como vocês veem a vida? Quais são os desafios pastorais que é o Calvary? É Calvary Church que fala no final? Calvary Campo. Eu já fui Calvary Church Campo. Calvary Field. Calvary Big Field. Quais são os desafios que vocês têm aqui? Eu me lembro do último almoço no bandejão na faculdade, na graduação. Sabe, bandejão é o lugar mais espiritual da faculdade, né? Quando você vê a comida, você tem que orar. Senhor, dá força para comer isso aqui. Aí você come, espera 3 minutos, se não morrer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me protegeu a minha vida. Entendeu? Então é um lugar bem... E aí a gente foi comer, o meu grupo de amigos mais próximos, fomos comer no último bandejão na faculdade, na graduação, lá na UFRJ. E a gente sentou, uma amiga aqui na minha frente, era um grupo de 6. Enquanto ela comia aquele estrogonofe, ela começou a chorar. E chorava de forma compulsiva. A gente se assustou na mesa. E eu perguntei, o que é que está acontecendo? Você está chorando porque está feliz que terminou o curso? Ela falou, não, Zé, eu estou chorando de angústia. Eu falei, qual é a tua angústia? Ela disse, tudo que eu queria na vida era terminar um curso superior. Eu falei, parabéns. Ela disse, e agora o quê? Eu terminei o curso. E eu não sei mais nada do que fazer daqui para frente. Aí eu fiz pausa, aquela pausa milética de pregador. E ela emendou em seguida. Dá para você me contar essa história de Jesus de novo? Eu falei, lá vem a sobremesa. Você vai ouvir. Senta que lá vem a história. Aquele versículo bíblico, senta que lá vem a história. Quais são os anseios por transcendência, por comunidade, por sentido, presentes nessa cidade? Quais são os fermentos que estão definindo a maneira como as pessoas vivem suas vidas? Qual é a trindade substituta que prevalece
Como é que a gente, como Calvary, faz missão nesse contexto? Mas primeiro, quais são os fermentos que têm feito a nossa cabeça? De maneira que os nossos olhos possam ver, nossos ouvidos possam ouvir e nosso coração possa sentir da maneira adequada. Deus abençoe vocês.